falar com você. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 7. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 7. Glórias a Deus. Lucas capítulo 22, versículo 7, está escrito assim: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o, e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Quantos podem dar um glória a Deus por essa palavra? Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada, em especial o capítulo 22 e o versículo 7 do Evangelho de Lucas, onde está narrando acerca da última Páscoa, a última Santa Ceia de Cristo. É bem verdade que nós sabemos que o propósito da vinda de Cristo a este mundo não foi aleatoriamente, mas Jesus veio a esse mundo com um propósito e com uma intenção. A intenção de Jesus foi religar novamente o homem a Deus, porque nós sabemos que quando Jesus, aqui no capítulo 22 e no versículo 7 em diante, ele está sentado com os seus apóstolos, os seus 12 apóstolos que outrora ele havia formado à beira do mar de Tiberíades. E é bem verdade que Jesus agora, ele está prestes a concretizar e cumprir aquilo que ele veio a essa terra. E Jesus está agora sentado à mesa com eles, e está agora em um ato simbólico, repartindo o pão e repartindo o vinho entre os seus apóstolos. E o que me chama a atenção é que quando Jesus pega o vinho que vai repartir entre eles, ele disse: Tomai e bebei, porque este cálice é o Novo Testamento, ou em outras traduções, a nova aliança do meu sangue. Mas que aliança era essa que Jesus estava falando? Nós sabemos que quando Deus, ele coloca no jardim do Éden o homem, para que possa habitar ali no jardim e fazer ali a sua morada, e ter um contato, uma comunhão, uma intimidade com Deus, a palavra do Senhor declara que o homem vivia em toda liberdade no jardim. E a Bíblia diz que uma certa feita a serpente se apresenta para a mulher e oferece e faz uma propaganda para a mulher. E a propaganda da serpente é: olha para aquela árvore, percebe como o fruto daquela árvore é bonito
e agradável aos olhos. E a Bíblia diz que quando a mulher olha para aquela árvore e percebe que o fruto daquela árvore era bonito e agradável aos seus olhos, ela vai na árvore e prova do fruto que Deus havia determinado que não comesse. Quando a mulher prova daquele fruto, a Bíblia diz que ela oferece para o seu marido, ele come, e ambos comem do fruto, e agora os olhos dos dois são abertos. E daí então eles são conhecedores do bem e do mal. E a Bíblia diz que nesse momento eles quebram a aliança que eles tinham com Deus. Quando eu vejo Jesus oferecendo vinho e dizendo: tomai, porque este é o sangue que representa a nova aliança que eu faço convosco, eu percebo que todos os dias das nossas vidas existem propostas, ciladas, propagandas do diabo para fazer com que eu e você quebramos a nossa aliança e comunhão com Deus. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos que o diabo usa de várias estratégias e métodos e formas para quebrar a nossa comunhão com o Senhor. Porque se tem uma coisa que o diabo não gosta e fica enfurecido, é quando nós estamos em comunhão com Deus. Mas eu vim ser profeta de Deus essa manhã. Nós estamos no janeiro profético. Eu vim profetizar sobre a sua vida essa manhã. O ano de 2021 passou. Alguns ficaram em casa no período da pandemia, assistindo pelas lives, segurando a sua fé, segurando a sua comunhão. O vento balançou, as tempestades vieram, mas nós não quebramos a nossa comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque nós sabemos em quem nós temos crido. A estratégia do diabo é fazer com que venhamos quebrar a nossa comunhão e a nossa fidelidade com Deus. Quando Jesus está em volta da mesa com os apóstolos, Jesus está relembrando para ele, está dizendo: olha, este cálice que eu vos dou é o cálice da nova aliança. Por quê? Porque quando o homem quebra a aliança no jardim do Éden, o homem perde o contato e a comunhão com Deus. Aí nós vamos ver lá em Moisés, que agora, para o homem ter um acesso e um contato com Deus, foi necessário que Deus ordenasse a Moisés que levantasse um tabernáculo. E naquele tabernáculo fosse dividido em 3 etapas. A primeira etapa o átrio, a segunda o lugar santo e a terceira o santo dos santos. E uma vez por ano o sacerdote adentrava no santo dos santos. Ele passava o véu e ele ficava diante da glória de Deus, da Shekinah, em cima do propiciatório. Fazia aspersão ali pelo povo, matava aquele novilho, oferecia o sacrifício para que o perdão de Deus viesse sobre a nação. Havia um protocolo, havia um véu. Por quê? Porque o homem quebrara a aliança com Deus. E quando Jesus aparece no Novo Testamento, profetizado pelo profeta Isaías, profetizado pelos profetas, Jesus não veio à terra aleatoriamente, ele veio com um propósito. E qual era o propósito dele? Conectar novamente-nos a Deus. Nós estamos em uma manhã de Santa Ceia, para cercar a mesa do Senhor e relembrar este momento. Porque imagine agora, o que seria das nossas vidas, o que seria de mim, o que seria de você, se Jesus não abdicasse, se Jesus não descesse do seu trono. Porque a Bíblia diz que ele estava no trono, pastor, cercado de glória, cercado de poder, o cetro, a coroa, o manto, estava no trono, na glória, no poder. Mas Isaías disse, quando ele profetiza: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Kadosh, Kadosh, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele escuta uma voz quebrada dizer: a quem enviarei? Nós estávamos perdidos, desgarrados. Mas Jesus olha para nós, deixa de lado o trono,
deixa de lado o cetro, deixa de lado a coroa da justiça e disse: Pai, eu vou descer na forma de homem, porque eu vou conectar novamente. Eu vou trazer a comunhão, eu vou trazer a aliança de volta do teu povo a ti. Eu vim profetizar essa manhã, eu estou pregando essa manhã, quem sabe para pessoas que chegaram aqui com a comunhão ferida, com a aliança comprometida, mas eu vim ser profeta de Deus na sua vida essa manhã, para profetizar sobre a sua vida. É culto profético, eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai alavancar a sua vida essa manhã, vai restaurar a sua comunhão, você não vai parar. Quantos podem glorificar a Deus essa manhã? Esse foi o propósito de Jesus: abrir mão da sua glória, abrir mão do céu para descer, para nos dar vida. E o que me chama a atenção é que Jesus vem à terra. E quando ele vem à terra, Isaías já profetizava no capítulo 53, porque foi subindo como um renovo de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, olhávamos para ele e nenhuma beleza havia que eu desejasse, era o mais desprezado entre os homens. Os judeus estavam esperando que Jesus viesse em um cavalo branco, em uma veste real, em todo o glamour, em todo o poder, mas ele veio na simplicidade. Ele veio na humildade, porque João disse: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele deixou a sua glória, se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos ser livres. Hoje nós temos a liberdade de entrar no santuário, antes não tinha, era necessário uma vez por ano apenas, o sacerdote aspergia o pecado do povo, mas Jesus te deu essa liberdade essa manhã de domingo, para você assentar nessa cadeira, glorificar, ouvir a palavra, exaltar o nome dele, porque você pode bater no peito e dizer: obrigado, Jesus, porque hoje eu sou livre. Aleluias, graças a Deus, e pela sua infinita misericórdia que nos libertou, que nós somos livres para viver o propósito de Deus. Quando Jesus está sentado na mesa com os seus apóstolos, ele está dizendo: bebei deste cálice, simbolicamente, porque isso é o sangue da nova aliança. Quantas das vezes as lutas da vida, os ardis, os espinhos da vida, ele não fere a nossa comunhão e a nossa aliança com Deus. Nós vivemos em um mundo cheio de propostas, que todos os dias bate na nossa porta, para que venhamos quebrar a nossa aliança e a nossa comunhão com Deus. Nós vivemos em um mundo cheio de ciladas que o inimigo propõe todos os dias para as nossas vidas, para que nós venhamos pecar contra o nosso Deus e ficar fora da sua glória. Como disse Paulo, porque o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que não vejam e para que seus olhos não sejam abertos e a verdade seja esclarecida. Mas aprove a Deus, pela sua infinita misericórdia, se compadecer de nós. Porque Jesus, quando ele olhou para nós, ele olhou para homens pecadores. Qual era? O que era que tínhamos para oferecer? Pecadores, homens devassos, pessoas totalmente desacreditadas e sem crédito. Mas quando ele olha para nós, quando ele olha para minha e para a sua vida, ele vê que carecíamos de ser conectado novamente com Deus. Ele observa que carecia ser ligado novamente com Deus. O que me chama a atenção é que Jesus chega para Pedro também ainda, capítulos antes dessa passagem, e diz: Pedro, cuidado Pedro, porque o diabo pediu para peneirar-te, o diabo pediu para provar-te, cuidado. Aí Pedro diz: Jesus, eu estou pronto para ir contigo para a guerra, para o fogo, para onde for, eu estou preparado. Aí a Bíblia diz que Pedro se senta ao redor de uma fogueira, e quando o negócio aperta, diz: a tua fala é como a dele, o teu jeito é como o dele, tu anda com ele. Pedro diz: não, eu não o conheço. E muitas vezes eu já preguei dizendo: Pedro errou, mas quantas vezes nós
não somos Pedros. E quando o negócio aperta e quando a situação dificulta para nós, nós dizemos: não sei, não conheço, não quero. Quantas vezes quando o negócio aperta, que a tribulação chega, que a provação chega, e você diz: eu vou deixar, eu vou largar, eu vou parar, eu vou desistir, nós se tornamos Pedros. Mas eu louvo a Deus porque Deus é misericordioso, e a Bíblia diz que se não fosse as misericórdias do Senhor, os nossos inimigos nos engoliria vivo. O que me chama a atenção é que quando Jesus vem à terra, Ele vai passar por toda série de sofrimento para nos dar vida e nos conectar ao Pai novamente. Esse foi o propósito de Jesus nas nossas vidas. E eu quero profetizar e dizer sobre a sua vida essa manhã: todas as vezes que você pensar em parar, todas as vezes que você pensar em desistir, todas as vezes que os embates e as batalhas da vida te ferirem, porque como disse o sábio Salomão, porque nós somos como um lírio que cresce no meio dos espinhos, e lírio que cresce no meio dos espinhos sofre, porque os espinhos sufocam o lírio. Mas a palavra do Senhor declara que nós somos mais do que vencedores, porque nós confiamos em Jesus. Nós somos a igreja de Cristo, que crescemos no meio das tribulações da vida. Salomão disse: como lírio entre os espinhos. É vindo as propostas, é vindo as lutas, é vindo as dificuldades para nos tirar da caminhada, para quebrar a nossa aliança, para quebrar a nossa comunhão com Deus. Mas nós continuamos prosseguindo, porque nós olhamos para a cruz, e todas as vezes que nós olhamos para a cruz, nós olhamos que Jesus sofreu, que Jesus padeceu, que Jesus suportou calado. Calado, porque a Bíblia diz: como um cordeiro mudo, ele foi levado para o matador. Calado. A estratégia do diabo não era fazer com que Jesus chegasse na cruz, era fazer com que ele não chegasse na cruz. Porque se Jesus chega na cruz, é empendurado no Gólgota, na cruz do meio, ressuscita, já era para o diabo. Satanás sabia disso. Ele vai usar todas as estratégias para fazer com que Jesus não chegue na cruz. 39 chicotadas, coroa de espinho, a dignidade ferida, cuspiram na cara dele e disseram: se tu és o Cristo, se tu pode, se tu faz agora. E a Bíblia diz que ele permaneceu calado. Feriram a dignidade dele, porque a maior vergonha de um judeu era se despir das suas vestes, e ele está pregado na cruz apenas com uma veste. A maior vergonha de um judeu, mas ele passou vergonha calado. Tudo isso para uma coisa: te fazer livre. Livre, livre. E você pode dar um glória a Deus por isso? Tudo Jesus passou e suportou para te tornar livre. Aleluias. O cálice da nova aliança, o cálice do Novo Testamento. Nós sabemos que na vida nós não servimos a Deus porque achamos bonito ou legal. Não. Na vida nós não servimos a Deus porque achamos algo atraente. Não. Nós servimos a Deus porque somos dependentes disso. Nós servimos a Deus porque dependemos de Deus para viver. Nós somos tão dependentes de Deus que se nós taparmos a nossa respiração por 2 minutos ou 3 minutos, algumas pessoas suportam mais tempo, nós vamos perceber o quão fraco nós somos. Porque Ele colocou em nós o fôlego de vida, para nos dar vida, para nos fazer viver. Jesus nos amou de uma maneira tremenda, meu irmão. O escritor, escrevendo João capítulo 3, versículo 16, ele disse: porque Deus amou o mundo de uma
tal maneira. O escritor procura uma expressão de amor e não encontra uma comparação de amor para comparar o amor de Cristo por nós. E ele disse: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Essa manhã nós estamos em uma semana profética e também num culto de Santa Ceia, onde vamos cercar a mesa do Senhor e se lembrar deste momento. E todas as vezes que nós paramos para meditar sobre isso, é algo que muitas vezes passa desapercebido na cabeça ou na mentalidade de algumas pessoas acerca desse momento e dessa celebração. Mas eu vim pregar essa manhã para a sua vida, que Jesus morreu na cruz para quebrar o protocolo. Jesus morreu na cruz para quebrar o protocolo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e seja profeta de Deus na vida dele essa manhã e diga: Jesus morreu para quebrar o protocolo. A Bíblia diz que passou Jesus por todo o sofrimento, chicotadas, coroa de espinho, foi envergonhado, padeceu sofrimento. Aí a Bíblia diz que 3 horas da tarde Jesus está empendurado no madeiro, um ladrão do lado, um ladrão do outro lado, e na cruz o ladrão grita e disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós mesmos, descendo da cruz. Quando Jesus estava prestes a concretizar, um ladrão grita: se tu és, desce daí e salva-te a ti e a nós mesmos. Só que do outro lado, Jesus estava na cruz do meio, do outro lado, o outro ladrão grita também e diz: cala a boca, porque nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram até aqui, mas este homem nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus está falando aqui, o texto está falando de duas personalidades, uns que procuram Jesus por aquilo que ele pode fazer, e quando nós procuramos ele por aquilo que ele pode fazer, no dia que ele não fizer, certamente o abandonaremos. Mas quando nós olhamos para ele, reconhecemos ele como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós dizemos: lembra de mim, Senhor, porque eu dependo do Senhor na minha vida. Oh, glória a Deus por essa palavra. Reconhecimento. Na cruz do meio estava Jesus. E quantas vezes essa proposta não chega na minha e na tua vida? Desce da cruz. Sai desse negócio aí de igreja, porque parece que as pessoas dizem assim: não, se vir a Deus é muita prova, é muita luta. Jesus não disse que ia ser fácil. Quando Jesus pregava à beira do mar de Tiberíades, a galera disse que quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus quebra logo ali a natureza do homem. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, aí pode vir me seguir. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós vemos uma figura totalmente diferente. O evangelho não é um evangelho apenas de flores, é o evangelho de padecer. Eu me lembro aqui da pregação inteira no livro de Atos acerca de Paulo, quanto sofrimento aquele homem passou, calado, suportou, combateu o bom combate e venceu. Não quebre a sua comunhão com Deus, meu irmão. Não quebre a sua aliança com Deus por nada. Quem sabe eu estou pregando aqui essa manhã para alguém que chegou aqui com a comunhão ferida, porque os ardis da vida ferem as nossas vidas. Salomão disse que nós somos como um lírio que cresce, ou um lírio entre os espinhos. O espinho fura o lírio e sufoca, libera toxinas para que o lírio não continue crescendo, para que o lírio não possa produzir. As toxinas fazem com que o lírio murche e seque, mas no meio dos espinhos, o lírio vai achando um espaço e vai continuando a crescer. Assim somos eu e você, no meio dos espinhos da vida, no meio das provações da vida que ferem a nossa comunhão, a nossa aliança.
nós continuamos progredindo e crescendo para a glória de Deus, porque o propósito e o projeto de Deus nas nossas vidas é bem maior do que as provações, porque Paulo disse: eu estou bem certo que tudo aqui nessa vida nem se compara à coroa que está proposta para nós. Eu vim pregar nessa manhã, nesse janeiro profético, e profetizar sobre a sua vida: haja o que houver, aconteça o que acontecer, permaneça de pé, não solte o cabo da naus, não saia da posição, persevere no lugar que Deus te colocou, porque certamente Deus irá honrar a tua vida. Oh, glórias! Aleluia, Deus! Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando Jesus está na cruz do meio, e já para encerrar aqui o sermão, quando ele está na cruz do meio, 3 horas da tarde, o ladrão do lado, o ladrão do outro, Jesus no centro. E a Bíblia diz que 3 horas da tarde, aproximadamente, Jesus baixa a cabeça e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Você tem noção do que é isso? A Bíblia diz que quando Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, não foi a morte que matou Jesus. Jesus disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado, tetelestai. Jesus disse: está consumado. Aí a Bíblia diz que sabe o que é que acontece? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu que dividia, o protocolo que separava, Jesus rasgou de alto a baixo. E agora não era mais preciso o sacerdote uma vez por ano entrar no templo. Quando nós entramos no nosso quarto, dobramos o nosso joelho, ou entramos na casa do Senhor para falar com Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele escuta as nossas petições. Quando nós dizemos: Senhor, eu estou aflito, eu estou passando por provações, eu estou passando por tribulações, Ele ouve a nossa voz. Sabe por quê? Porque o véu do templo se rasgou. Jesus quebrou o protocolo, Jesus quebrou a barreira. Jesus disse: a partir de hoje não precisa mais uma vez por ano o sacerdote entrar no templo. Vocês têm liberdade. Você tem noção disso, irmão? Você tem noção disso? De que Ele conectou novamente-nos a Deus. Ele nos religou a Deus novamente. Porque o projeto e o propósito de Satanás todos os dias é desconectar-nos, mas o projeto e o propósito de Deus é nos conectar. Quem sabe eu estou pregando aqui essa manhã para alguém que está desconectado. Quem sabe eu estou pregando aqui essa manhã para alguém que está cortado a sua comunhão, a sua aliança com Deus. Mas eu quero lhe dizer essa manhã, meu amado, está esperando o que para conectar novamente? Porque Jesus morreu na cruz, agora depende de nós, porque é opcional. Você não é obrigado, você tem a opção de escolha, decidir, querer ou não querer. Mas Jesus está batendo essa manhã e está dizendo: depende de você a conexão novamente. E o que me alegra é que, embora tudo o que aconteça na vida nos proporcione abandonar e deixar a nossa fé, a nossa carreira com Cristo, nós suportamos. Por quê? Porque todas as vezes que pensamos em parar ou em desistir, nós olhamos para o sacrifício de Cristo. Amém? Se coloque de pé essa manhã. Aleluias. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Se transporte agora até aquela via sacra. Se transporte agora até o caminho do Calvário, o caminho do Gólgota, aonde Jesus padeceu todo o sofrimento, toda a dor. Se transporte agora em espírito àquela via sacra, aonde Jesus passou todo aquele martírio, todo aquele sofrimento para nos dar vida.
E essa manhã nós estamos cercando a mesa do Senhor para lembrar desse momento e dizer: Jesus, eu sou grato, Jesus, obrigado, Jesus, eu te agradeço, porque se não fosse o Senhor eu não estaria aqui. Seja grato a Deus essa manhã. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos essa manhã te agradecer, Senhor. Nós queremos essa manhã te louvar, Senhor, porque nós lembramos do teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. E nós sabemos, Senhor, que se não fosse as tuas misericórdias sobre as nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Essa manhã, Senhor, eu te apresento os teus servos em tuas mãos, cada vida, cada pessoa que aqui chegou. Eu te apresento, meu Deus, a vida dos teus servos, ó Senhor, que chegaram aqui essa manhã, quem sabe com a comunhão meio que ferida, meio que comprometida, diante, Senhor, de tantas lutas e de tantas batalhas e conflitos da vida. Mas nesse janeiro profético nós queremos profetizar, Senhor, que nós somos sobreviventes de uma avalanche que aconteceu, mas nós permanecemos de pé, porque nós temos um Deus que cuida, que zela, que preserva das nossas vidas. Essa manhã toma a tua igreja, toma o teu povo, que cada vida, que cada pessoa que chegou aqui possa ser renovado, restaurado pelo teu poder e pela tua graça, Jesus. E que essa ceia, ó Pai, essa manhã possa ser mais um símbolo e mais uma comemoração e gratidão a Ti por tudo que Tu fez por nós no Calvário. Obrigado, Jesus, somos gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor essa manhã. Ninguém é super-homem, Deus não te fez